Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemio Montanho do Componente de História. É um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente dar continuidade nos nossos estudos de História e aprender bastante, ok? Então nós vamos iniciar verificando o nosso objeto de conhecimento. Nossa aula de número 3 tem como objeto de conhecimento Primeira República e suas características, contestações dinâmicas da vida cultural no Brasil entre 1900 e 1930. Claro que a gente não vai ver tudo isso hoje, né? Ao longo das aulas a gente vai vendo essas décadas aí, ok? Porque para o nosso detalhamento de hoje é importante você lembrar que nós vamos verificar o governo provisório, encilhamento e o primeiro presidente civil. Ou seja, na verdade, nós vamos passar por apenas 3 presidentes nessa aula de hoje e futuramente veremos os outros, ok? Então, queridos, para ficarem por dentro de boa parte dos acontecimentos nesse momento, fiquem de olho na aula, me acompanhem, façam suas anotações e vamos à nossa aula. Então, meus queridos, nós vamos falar ainda hoje também sobre algumas questões, como, por exemplo, da queda desse império, do segundo reinado, né, para o início dessa república e algumas das características iniciais que tivemos nessa Primeira República. Lembrando, quando nós falamos em Primeira República, nós estamos falando do período que vai de 1889, tá? Ano de proclamação da República, se estendendo até 1930, tá? Ano de final dessa Primeira República, que vai ser chamada de 2 subdivisões diferentes ali, sendo que inicialmente nos 2 primeiros governos, que por serem militares no poder será chamada essa primeira parte de República da Espada. E depois nós vamos ter, né, um novo nome, né, depois que termina esse período, chamado de República Velha, por conta de algumas práticas que eram consideradas abusivas, tá? E, claro, fraudulentas também, né? Nessas questões de política, de eleições, como a gente vai ver no decorrer das nossas aulas. Então, por algumas práticas dos governantes que eram ilegais, vai receber esse nome, né? De República Velha, que a gente vai entender ao longo do nosso conteúdo. Tá? Ao longo do conteúdo que a gente vai ver nas unidades que vão ser estendidas. A gente não tem como ver tudo hoje, mas uma boa parte para você começar a entender esse processo, ok? Então, uma das primeiras coisas que a gente vai retomar para você ficar ciente é a questão da proclamação da República, de 15 de novembro de 1889. Então, vamos lá? Como contexto histórico, nós vamos ter aí, tá? Relembrando que a gente já viu numa das nossas aulas anteriores, a insatisfação com a monarquia, crescimento das ideias republicanas, militarismo e apoio de setores da oligarquia cafeeira. Por quê? Né, nós vamos ter essa insatisfação? Principalmente por parte dos militares, do exército, que lutou aonde? Na Guerra do Paraguai, que teve contato com exércitos de outras nações, e vai ter também o processo de introdução do pensamento positivista, não é? Dentro dessa forma de pensar do militar, que agora se via não apenas como um soldado, mas como um soldado cidadão, que também estavam extremamente insatisfeitos com a forma com que eram tratados, tá? Pela monarquia. Então, estão insatisfeitos. Além disso, nós vamos ter também aquela base de cafeicultores ali, que parou de ceder o seu apoio forte e incondicional também para esse império, para essa monarquia. Por quê? Porque a monarquia veio, cortou ali as asinhas desses cafeicultores, desses grandes latifundiários, ao fazer o quê? Ao proclamar ali, né, ao assinar uma lei que tirava, né, o direito desses homens de controlar a vida de outras pessoas através do sistema de escravidão que foi estabelecido no Brasil. Ou seja, a assinatura da Lei Áurea, né, fez com que grande parte desses latifundiários, ou melhor, basicamente todos, né, que utilizavam a mão de obra escrava como a sua base de plantio e beneficiamento desse café para ser comercializado, perdesse essa mão de obra, tá? Então, tudo isso se somando às questões que já estavam presentes ali da insatisfação dos militares, a insatisfação dos latifundiários, dos grandes cafeicultores, e também o afastamento da igreja ali com as rixas que estavam acontecendo com quem?
com essa monarquia, vai fazer com que haja uma base palpável para que de fato houvesse a proclamação da República e a quebra desse segundo reinado. Tá? Então, a República é proclamada. Então, as principais causas relacionadas, como a gente já está sabendo, mas vai relembrar, vamos ver quais são? Crise econômica e social, descontentamento popular com a escravidão, fortalecimento do exército e influência de ideias positivistas. Tá bom? Então, aí, ó, nessas causas, nós temos o quadro geral da forma de pensamento e econômico que estava acontecendo no Brasil, justamente nesse momento que garantiram essa base de quê? De quebra do Brasil imperial, desse segundo reinado e estabelecimento de uma república. Mas quero apresentá-los também para alguns personagens que são importantes nesse negócio todo que está acontecendo. Toda essa água que está rolando por debaixo dessa ponte tem nome e tem rosto ali das pessoas envolvidas, tá? Algumas delas que a gente vai trazer aqui, né? Que mais se destacaram, não são todos eles, né, mas que vão mais se destacar nesse momento, aí nós temos o Marechal Deodoro da Fonseca, né, que foi tido como o principal autor no processo de proclamação da República, porque liderou o exército, né, que desbancou ali o gabinete ministerial, né, e permitindo a proclamação da República. Nós temos o Benjamin Constant Botelho de Magalhães, também envolvido no processo, e o Marechal Floriano Peixoto, que por sua vez será o segundo presidente do Brasil. Lembrando, Deodoro da Fonseca vai ser o primeiro, inicialmente de forma provisória e depois constitucional, e o segundo presidente vai ser o Floriano Peixoto. Lembrando, vou relembrá-los novamente, que justamente no período de governo do Marechal Deodoro da Fonseca até o Floriano Peixoto, é que nós teremos o que é a chamada República da Espada. Então lembra, a primeira República é dividida ali, subdividida em duas fases, né? Dessa de 89 até 1930, tem duas fases conhecidas ali, né? Apelidadas, a primeira delas como República da Espada, por ter sido governada por militares, e depois, iniciando com Prudente de Moraes ali, até chegar em 1930, na quebra da política do café com leite, nós vamos ter a chamada República Velha, ok? E quais foram as consequências por conta da queda da monarquia e a proclamação da República? Vamos ver? Consequências. Fim da monarquia, claro, né? Se ela caiu, agora nós temos uma república, então a monarquia chegou ao fim. Nós vamos ter a instauração da República e o novo período da história brasileira, ou seja, saímos ali do Brasil imperial e agora chegamos no Brasil republicano, ok? Então, de maneira bem simplificada, essas são as principais consequências. Mas vamos ver o que vai acontecer então nesse momento. Para início de conversa, nós vamos ter então aquela figura que eu apresentei para vocês, uma delas, o Marechal Deodoro da Fonseca, que vai governar o Brasil de 1889 até 1891, tá bom? Iniciando o seu governo, principalmente nesse momento agora, como governo provisório. Por que um governo provisório? Por que ele não assumiu definitivamente? Porque esse momento, lembra, é um momento de transição, ou seja, de mudança de um período histórico para outro. Claro que não é da noite para o dia que um período de transição de uma forma de governo acontece. Não é simplesmente saiu e acabou. Até mesmo hoje, quando tem eleições para presidente, apesar de ser a mesma forma de governo, né, de ser o mesmo tipo de regime democrático, tem um período de transição. Quando o novo presidente é eleito, ele já monta ali uma equipe ministerial que já vai começar a atuar trabalhando com quem está na vaga ali atualmente, para ir entendendo o processo, para ir se apossando de tudo o que acontece, como deve ser feito. Ou seja, há um processo de transição. Então tem ali, né, um gabinete de transição que vai aprender como fazer e como não fazer. Se hoje já acontece dessa forma, sendo o mesmo tipo de governo, você imagina nesse período que nós saímos de uma monarquia para início de uma república. Então, por isso, nós vamos ter um governo provisório, tá?
tá? A título de governo provisório, que vai tratar justamente dessa progressão no processo de transição de monarquia para república, tá? Mas nesse governo provisório nós vamos ter alguns problemas acontecendo, como uma questão da economia, que já não vinha bem das pernas desde o Império e que agora vai continuar também. Por quê? Porque nós vamos ter nesse momento, né, um episódio chamado de encilhamento, como nós vamos ver no nosso texto ali, ó. Encilhamento. O que é um encilhamento, né? O encilho, né, é uma ferramenta que você utiliza no cavalo ali para frear ele quando está correndo. Você puxa a rédea ali, né? É aquele instrumento que fica na boca do cavalo ali, entre os dentes dele, né? Quando você puxa, ele dá uma freada. Então, encilhar é isso, né? É você frear a economia. E o que vai acontecer? Nesse momento, nós tínhamos um ministro ali chamado de Rui Barbosa, que implementou uma política econômica de que imprimiu papel moeda torta e adoidado sem ter, de fato, lastro econômico ali suficiente. Então, isso vai gerar uma especulação financeira e uma grande inflação, fazendo com que a economia desandasse, tá? Então, as pessoas já começaram ali a não gostar muito do que estava acontecendo nesse governo do Floriano Peixoto por essas questões. Mas, na medida em que se anda e que ele assume como governo, de fato, agora constitucional, ele vai ter uma tendência muito centralizadora, tá? Ele vai ter a tendência de centralizar o poder nas suas mãos e de querer governar sem nenhuma interferência da Assembleia Constituinte. Ou melhor, perdão, Assembleia Constituinte não, vou refazer. Na verdade, do Congresso Nacional, né? A Assembleia Constituinte, quando ela acontece, ela é reunida para se fazer o quê? Uma nova Constituição. Então, vamos lá refazer. Né? E queria governar sem nenhuma intervenção do Congresso Nacional. E isso gerava uma grande insatisfação e tensão, tá bom? E tensão entre ele e os políticos que compunham, então, esse Congresso Nacional. Para além disso, nós vamos ter também ainda um outro problema, é que a Marinha, que na época era chamada de Armada, ainda era um dos últimos redutos dos monarquistas. Quem eram esses monarquistas? Eram justamente as pessoas que ainda tinham aquela intenção de trazer de volta a monarquia, de trazer o imperador para ele assumir novamente o trono do Brasil e fazer o Brasil voltar a ser um império, tá? Então a Marinha, ou a Armada, estava extremamente insatisfeita com o modo como o Brasil estava sendo conduzido e com o tipo de governo que se estabeleceu no Brasil, ou seja, se retirou a monarquia e se instituiu uma república. Então, por conta disso, nós vamos ter aí a primeira revolta da Armada, que vai ser no governo do Floriano Peixoto. Mas, além disso, nós vamos ter também um outro problema no governo do Deodoro da Fonseca, que vai ser tipo assim, a gota d'água para muita gente com ele, que vai ser o problema com os chamados indenistas. Professor, o que é isso? Não seria indigenistas não que você quer falar? Não, não quero. É indenistas mesmo, tá bom? Quem eram esses indenistas? Eram também partidários da monarquia. Anteriormente, né, quando estava a monarquia, eles lutaram, defendiam de qualquer jeito. Mas aí quando a monarquia caiu e se estabeleceu republicado, nada, eles mudaram e viraram o quê? Republicanistas, isso mesmo. Então, de uma hora para outra, eles mudaram ali e ficaram perto de quem estava no poder. E muita gente não gostou de quê? Da atitude do Deodoro da Fonseca, em que começou a distribuir cargos de governantes de província e outros cargos políticos importantes também, justamente para esses indenistas. Ué, eles não eram partidários da monarquia? Por que o governo republicano agora está simplesmente dando emprego para esses caras aí dentro da política, dentro do cenário nacional tão importante? Não fazia sentido para muita gente. Não é que ele fizesse isso. Até porque essas pessoas anteriormente eram contrárias ao processo republicano. Né? Então, por conta daquela tendência centralizadora e autoritária de governar que ele tinha, o que vai acontecer? Ele vai começar a fazer interventorias e indicar esses indenistas, ou seja, esses ex-partidários da monarquia, mas que agora eram republicanistas, para assumir os governos de província. Ou seja,
que hoje nós chamamos de governadores de estado, passaram a ser, né, naquele momento aqui, ainda eram chamados de governantes de províncias, passaram para as mãos desses indenistas que ganharam tamanha importância dentro do governo Floriano Peixoto. Então, por sua vez, a armada, ou entenda-se entre parênteses, essa armada é a Marinha, vai fazer o quê? Na sua revolta, vai pegar seus navios e vai apontar ali para a capital e vai pressionar o Floriano Peixoto, que por sua vez, não foi para o Peixoto não, perdão, dá na vez dele, ele também vai passar por uma revolta da armada, mas não é agora, nós estamos no Deodoro da Fonseca. Vai apontar para o Deodoro da Fonseca ali, né? Não exatamente para ele, né? Uma forma de expressar. Aponta-se os navios e canhões para a capital do Brasil, pressiona-se quem? O Deodoro da Fonseca. O que vai acontecer? Ele vai simplesmente abrir mão. Ele vai largar, vai abdicar, vai sair do cargo de presidente do Brasil. Então, o que vai acontecer nesse momento, né? Por conta disso, o Deodoro da Fonseca, pressionado pela Armada, Marinha, vai abrir mão do cargo, então assume quem? O Floriano Peixoto, que era o seu vice. Mas, lembrando de uma coisa, eles não eram amiguinhos, não eram do mesmo partido, não eram nem da mesma chapa política, tá bom? Porque naquele momento as eleições eram feitas separadas para presidente e para vice-presidente. Lembrando também que a Constituição que foi colocada em vigor naquele momento, tá, pelo Deodoro da Fonseca, dizia o quê? Que você podia ser eleito para presidente, mas por apenas 4 anos sem poder ser reeleito. E também as eleições, elas excluíam analfabetos. Os analfabetos não podiam participar. Por quê? Porque pouca gente naquele momento era alfabetizada. Então se entendia, as elites entendiam que fazer com que a população mais simples, mais humilde participasse das eleições seria prejudicial para a nação. Tá? Então, era altamente excludente naquele momento. O sufrágio universal, que deveria incluir todos, na verdade, era muito excludente ainda naquele momento. Ok? Então, isso vai estar acontecendo. E quando o Floriano Peixoto é eleito como vice, o Deodoro da Fonseca, que era de uma outra chapa, é eleito como presidente. Então, os dois vão estar como vice-presidente, mas eles não eram do mesmo partido político nem da mesma chapa. Mas o que também definia ali no seu artigo 42 da Constituição, que foi colocada em vigor aí nesse momento em 1891, tá? 91 vai ser feita uma Assembleia Constituinte, que vai escrever uma nova Constituição para tirar aquela que foi colocada por Dom Pedro II. O que vai acontecer? Ela vai definir, porque nesse momento, no seu artigo 42, que se até 2 anos por algum motivo o presidente saísse do seu cargo, não tivesse presidente, deveria ser feita uma nova eleição para o cargo de presidente e vice-presidente. Ou seja, quando o Deodoro da Fonseca renuncia e o Floriano Peixoto assume, então eles estavam indo contra esses artigos ali da Constituição. Então, de certa forma não, de forma garantida, ele estava assumindo a presidência de modo ilegal, mas por comodidade política, resolvesse ali dar o apoio, né, aos grandes políticos do momento, e o Floriano Peixoto assume, então, de forma irregular, a presidência do Brasil, dando início ao segundo governo presidencialista do Brasil, tá? E lembrando que por conta da Constituição de 91, nós vamos ter, então, sendo implementada nesse momento no Brasil o federalismo, que garantiu, então, a autonomia das províncias nesse momento, né? A autonomia política das províncias, mas que, ao mesmo tempo que garantiu essa autonomia, pense assim, ó, também foi o que garantiu que houvesse a propagação do coronelismo e do voto de cabresto, porque uma vez que essas províncias eram autônomas, então podia se pintar e bordar do jeito que se quisesse, sem muita interferência do poder central. Nós vamos ter, além do federalismo sendo instituído, nesse momento também a separação da igreja e do Estado, e algumas outras questões também que, se você ficou curioso, pode pesquisar, porque agora nós vamos falar um pouco mais sobre essas questões. Então, olha aqui, ó, eu estava citando para vocês sobre a Constituição de 91, na separação entre igreja e Estado, estabelecimento do voto censitário, ou seja, de acordo com o seu poder aquisitivo, e que excluía também os analfabetos, ou seja, o voto censitário é aquele que mede a sua quantidade de riqueza como forma
de garantia que você tem direito ao voto. Se você não tem a renda pré-estabelecida como pré-requisito, você não pode votar nem ser votado. E a criação da nova Constituição, né? Foi coisas que aconteceram justamente nesse momento. E o fim do governo. Então, renúncia de Deodoro da Fonseca devido à pressão política, que no caso a maior participação foi da revolta da Armada, ou seja, da Marinha, que garantiu essa pressão sobre o Deodoro da Fonseca, que renunciou, abrindo vaga para quem então? Para o seu vice, Floriano Peixoto, que nós vamos começar a verificar a partir de agora. Tá? Então, Floriano Peixoto governou o Brasil de 1891 a 1894. E em que contexto? Olha só, de um modo bem simplificado o contexto. Sucessão de Deodoro da Fonseca. Por quê? Porque Deodoro da Fonseca já renunciou por conta da pressão política, dos problemas econômicos. A Armada se revoltou e apontou o canhão para ele. E ele decidiu abrir mão, né? Renunciou e pronto. Crise política e econômica e a revolta da Armada e outras rebeliões, como, por exemplo, a rebelião federalista lá no Rio Grande do Sul. Nós vamos ver daqui a pouquinho uma breve pincelada sobre ela. Então, o Floriano Peixoto, quando ele já assume no meio de toda essa confusão. Eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês, tá? Vamos lá ver, então, a revolta da Armada, né, que fez com que o Deodoro da Fonseca renunciasse, o Floriano Peixoto já chega no meio da confusão, e também muita gente já era contra ele. Por quê? Porque se queria novas eleições, porque legalmente, e não podia assumir, porque o artigo 42 da Constituição de 1890 dizia que ele não podia. Simplesmente por isso, então era ilegal. Então, nós tínhamos ainda também, além disso, a questão dos partidários, dos florianistas e dos deodoristas, que um era contra o outro ali, e se engalfiavam de modo muito forte das tensões políticas. Mas, como dizia meu professor na faculdade, o professor Paulo Monte, entretanto, contudo, todavia, nós vamos ter posturas bem diferentes, tá? Entre um governante e outro. Enquanto, por exemplo, Deodoro da Fonseca, ele não resistiu à pressão política e à força da Armada e renunciou, aqui no governo do Floriano Peixoto ele vai ter uma postura bem diferente, onde inclusive terá apoio da Marinha Norte-Americana, tá? Da Marinha Norte-Americana já intervindo na política nacional brasileira naquele momento, que vão fazer com que, junto com as forças militares do Brasil, vão fazer um cerco contra a Armada brasileira, que pressionada vai ser reprimida. Ou seja, enquanto Deodoro da Fonseca simplesmente abriu mão, resolveu se recolher, saiu de cena, o Floriano Peixoto vai à luta e vai reprimir duramente todo e qualquer movimento de revolta, de rebelião que possa surgir no Brasil. E como ele tinha essa postura mais dura no seu processo de reagir a essas questões, isso vai lhe render, tá, o apelido de Marechal de Ferro, porque o cara não brincava em serviço. Se precisasse de usar da violência, ele utilizava do meio que fosse necessário para resolver essas questões, essas tensões de revoltas que aconteciam naquele momento. Então, né, por isso ele vai ser chamado de Marechal de Ferro. Então, se o Deodoro da Fonseca teve problemas com o processo de consolidação da República, né, por, de certa forma, ter sido um tanto quanto fraco em relação a essas questões, já com Floriano Peixoto nós vamos ter, de fato, o processo de consolidação dessa República. Então, algumas das características principais do governo do Floriano Peixoto vão ser governo forte e centralizador, assim como o Deodoro da Fonseca também tinha tendência de fazer de ser centralizador, Floriano Peixoto também continuou fazendo isso. Nós vamos ter essa forte repressão aos opositores, como no caso que eu citei para vocês da Revolta Armada, que foi duramente reprimida, inclusive com apoio da Marinha Norte-Americana, e como eu citei também, lhe rendeu o apelido de Marechal de Ferro. Né? Então, com isso, ele garante que, embora muita gente não aprovasse, né, o modo como ele assumiu como presidente do Brasil, ficassem calados e aceitassem. Né? Então, ele vai fazer o processo de unificação dessas forças, né, e também fazendo com que a política nacional, centrada na sua figura como presidente, trouxesse um processo de consolidação para essa república. Quer dizer que foi fácil? Quer dizer que foi tranquilo? Não, porque ele já assumiu no meio de uma confusão, não é? Então, nós vamos
ver mais algumas questões relacionadas a ele, como, por exemplo, a questão do legado. O que ele deixou de importante? Claro, a questão do fortalecimento desse poder central, se viu que era possível, de fato, se governar centralizando o poder nas mãos, né? Que o Deodoro da Fonseca não conseguiu realizar, ele realizou. E nós vamos ter também, com isso, o início da política dos governadores. Por conta de quê? Por conta do processo de instituição, né, da Constituição de 1891, que instituiu o federalismo, trazendo aquela questão da maior autonomia para os estados, que na verdade agora, a partir da Constituição de 91, eram chamados de estados, tá bom? É só a partir dessa Constituição de 1891 que as antigas províncias deixarão de ser chamadas de províncias e passarão a ser chamadas de estados. E é justamente nessa autonomia que vão se valer as figuras políticas locais para iniciar essa chamada política dos governadores, de toma lá da cá, você me favorece aqui, eu lhe favoreço ali, tá bom? Principalmente, esse processo vai se intensificar cada vez mais na medida em que os anos dessa República Velha avançam e Floriano Peixoto sai da presidência e começa a se estabelecer agora os governos, tá, de presidentes civis, tá bom? Então nós tivemos Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto como os dois primeiros presidentes do Brasil, que representam a chamada República da Espada nessa República Velha, tá? E que agora nós vamos ter governos civis sendo estabelecidos. E o primeiro presidente civil, após o Floriano Peixoto, vai ser quem? Prudente de Moraes. Então, se você vê numa prova de concurso, ou sei lá, você vai participar de um game show, vai lá no Show do Milhão, ou sei lá onde, fazer alguma coisa. E cai essa pergunta para você, a pergunta valendo R$1 milhão. Quem foi o primeiro presidente civil do Brasil? Você vai responder o quê? Foi Prudente de Moraes. Exatamente, Prudente de Moraes. Então, após os governos militares de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, Prudente de Moraes foi eleito o primeiro presidente civil do Brasil, ou seja, ele não era militar. Era uma pessoa comum como eu e você, tá? Marcando a consolidação da República Oligárquica. E o que é isso, professor? Uma República Oligárquica. É uma república onde agora não são mais somente os partidos políticos ou grupos de comerciantes ou grupos de cafeicultores vão deter o poder. Mas quem? Agora são grupos políticos locais e onde muitas vezes esses grupos políticos locais são formados por famílias que detêm esse poder em suas mãos e se perpetuam. Por isso nós vamos ter a prática da política dos governadores, do voto de cabresto, dos currais eleitorais. Tá bom? Então, as oligarquias são grupos políticos locais dentro das cidades, dos municípios, que se reúnem ali de modo a promover formas de se perpetuar no poder, ou seja, geração após geração, aquelas famílias ali, ó, aqueles grupos pequenininhos ali das cidades, dos locais, não saem no poder. Ok? Continuando nosso texto. Seu governo foi marcado por pacificação política, reduzindo a influência dos militares, resolução da Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, que começou no governo do Floriano Peixoto, tá? Onde nós tínhamos ali, né, os liberais, também os republicanistas ali, todo mundo junto ali numa guerra só, querendo assumir o controle do Rio Grande do Sul, mas que nada se resolveu, é ele que vai resolver a questão. Conflitos com os jagunços na Guerra de Canudos, retomada do equilíbrio fiscal após os excessos do encilhamento, aquela política lá no Deodoro da Fonseca com o ministro Rui Barbosa que deu uma quebra na economia, vai ser resolvida aqui nesse momento, já 2 governos depois, mas, para finalizar o nosso texto, apesar dos desafios, o mandato de Prudente de Moraes estabeleceu um modelo de governo dominado pelas elites agrárias, característicos da República Velha, ou seja, grupos locais, fosse agrárias de comerciantes ou famílias que se perpetuavam no poder. Ok, queridos? E essa foi a nossa aula de hoje.